Olha aí, pessoal, boa tarde. Olha, Ismael, quem for entrando aí vai colocando o nome, a cidade de onde veio, Argente, Maria Leonor, Amanda, Estúdio Fabi. Oi, Feber Blume. Olha aí, a gente, Educenski, Andréia Castro, coloque aí o nome da cidade de onde vocês vêm. Olha, doutor personal, fantástico. Carol Duarte, tudo bem? Vamos acionando para a turma. Hoje nós vamos ter uma live fantástica. Cadula, Fausto personal. Olha, Cida, Fausto, abraço, Cida, Carol Duarte. Coloca o nome e a cidade de onde vocês estão para a gente saber aqui. Aonde nós estamos chegando. Fabrício, olha o Fabrício, olha lá. O tema de hoje, Cida, é avaliação multifuncional e treinamento de força, viu, Amanda, viu? Tá, nossa chamada hoje, estou em Franca. Oi, André, Franca, ih, a noiva do meu filho é de Franca. São Paulo, Cida São Paulo, Rafael Matias, coloque a cidade, não se esqueçam, printa essa nossa live, daqui a pouquinho chega aí o professor Mário Tsui, especialista em musculação, olha o Lúcio, Fabrício, Feira de Santana, Feira de Santana, Loren Pinheiro, Gabriel, Balneário de Camboriú, terra maravilhosa, né? Olha, Vitória Lopes, né? Tem algumas pessoas que a gente já conhece aí, a Cida, Diadema, a turma que são os nossos fregueses, é o Gustavo Raca, Diadema, Tiago Tia entrou. E olha, pessoal, vocês apertem, sabe esse aviãozinho aqui, é o Uberlândia, eita mineiro, a Jerônimo, no Rio Grande do Sul. Compartilha, aproveita e manda para os seus amigos, né, para eles não perderem essa oportunidade. Felipe, Belém do Pará, que maravilha. Tá, vamos aquecendo as nossas turbinas, porque esta live ela é imperdível. Ó, o Mônica Trainer, como é que vai? Tudo bem? Valdir Barros, estou vendo uma turma que eu não conheço aí não, gente nova, né? Tivemos aí live com o professor Charles Lopes, foi fantástica, falando sobre treinamento em casa. Tivemos a live com o professor Igor Contorato, falando sobre o treinamento multifuncional. Tá, a professora Nina Kutcher, olha a Daiane Massilva, abraço, amiga da Dona Lia, vamos dando tchauzinho para a turma. Ô, Mônica, fui seu professor na FMU, que alegria, né? Nossa, temos assim excelentes alunos, né? Que foram nossos alunos lá na FMU, hoje estão se dando muito bem, com excelentes profissionais, fico muito alegre. Já compartilho para 10 isso, vão compartilhando aí, compartilha essa live, vamos fazer uma grande família, né? Uma grande família voltada para cuidar das pessoas. Eu tenho falado, tenho reiterado, que vocês, olha, para Belém do Pará, Pedro Paulo, obrigado, trainer, minha fã, obrigado. Eu tenho dito que nós, profissionais de educação física, somos cuidadores, vocês, personal trainers, né? Professores de academia, de hidroginástica, de musculação, nós somos os grandes cuidadores, né? Os grandes cuidadores nesse momento, né, que o mundo está passando. Nós temos visto, né, como que Santa Catarina, como que o exercício, né, pessoal, tem se constituído na grande mola propulsora, né, ajudando as pessoas que estavam inativas, gente começando a despertar o interesse, né, pelo exercício. Enfim, estamos aguardando aqui a chegada do professor Mário Tsutsui, deixa eu ver se ele já chegou aqui, ele ainda não. Não achei ele aqui ainda, não. Deixa eu ver a hora que ele... Olha a turma toda aí. Já estamos aguardando. Que bom, gostaram do vídeo com a Dona Lia, né? Na nossa dança, né? E tem outro aí, preparei, vou colocar amanhã, é como treinar pernas e glúteos em casa, para os velhinhos, para as pessoas comuns, aqueles que não têm condições de fazer a hipertrofia. E eu tenho dito, né, pessoal, nesse momento, né, para ninguém ganhar músculo, né, ninguém queimar as gordurinhas, nesse momento é não perder o que ganhou. Você que já treinava, o seu aluno,
E os personal trainers estão fazendo um trabalho fantástico, né? Mantendo o online, né? O Timóteo, Minas Gerais. Então, os personal trainers têm conseguido, né, envolver os seus alunos. Isso é muito bom. Pessoal, olha quanta coisa esse coronavírus trouxe aí, né? A gente fez com que as pessoas começassem a despertar o interesse pelo exercício, gente. Isso não é fantástico? Muita gente fala assim, eu não tenho tempo agora, tá com o rabicó o dia inteiro no sofá, então não é motivo para dizer, vou levantar minha perna, vou sentar e levantar 5 vezes, vou dar uma caminhadinha no lugar, vou fazer uns balanceamentos, né? Então, eu acho que a gente precisa estar muito atento, né? Muito atento. Oi, Zimbeta, boa tarde. Precisamos estar muito atentos, né? A dar as dicas de exercícios para aquelas pessoas que não treinam. Tá ok? Estamos aguardando a chegada do professor Matsui. Opa, ele entrou aqui. Vamos achar o professor Mário aqui. Então, professor, fantástico. Estamos aguardando a chegada dele. Olá! Olha. Boa tarde, professor. Tudo bem? É água, eu achei. Nós tínhamos combinado de mostrar para a turma que a gente tomar cervejinha. Hoje é sexta, né? Hoje é sexta-feira. Por que não? Depois que a hora que a gente sair do vídeo, viu, professor, que ninguém mais enxergar a gente, aí a gente faz um brinde aí. Aí começa, aí sextou. Aí sextou. Nós vamos fazer uma live assim, né? Só falando sobre cerveja, comidinha, professor Mário aí. Pessoal, eu vou pedir para o professor Mário se apresentar. Seguramente nós temos aí alunos, colegas, personal trainers, profissionais que seguem o professor Mário, aqueles que me seguem, né? E nós estamos fazendo aí uma grande família, né? Um segue o outro, que segue o outro, que segue o outro. De repente nós vamos ter 200, 300 mil pessoas seguindo bons profissionais. Tá? E, na verdade, né, é um grande número, né? 100 mil, 200 mil, 300 mil, mas sim, se tiver 5 mil, 10 mil, 8 mil pessoas interessadas na ciência do movimento humano, interessadas nos cuidados, acho que é a nossa pegada. Professor Mário, seja bem-vindo. Muito obrigado, professor. Se apresenta para a turma. Quem não me conhece... Você tem várias perguntas para fazer para mim, deixei tudo preparado, hein? Eu tenho várias, vamos ver só, hein? Vamos ver. Pessoal, muito bem. Para quem não me conhece, eu sou o professor Mário Tsutsui, eu sou professor de Educação Física, especialista em Fisiologia do Exercício pela Unicesp e mestre em Ciências também pela Universidade Federal de São Paulo. Né? E hoje estou aqui com o professor Mauro para tentar agregar valor, né, ao nosso diálogo de hoje e também para a gente tentar acrescentar muito valor à nossa quarentena produtiva, né? Eu falo para todos eles, professor Mauro Ghiseline, que especialmente agora, né, nessa fase que nós estamos vivendo, é bem interessante e importante, né, que a gente tente otimizar o nosso tempo e usar o nosso tempo para estudar é uma boa tática, não é? Excelente, isso é fantástico, né, professor? Bom, eu sou o professor Dr. Mauro Ghiseline, sou mestre, doutor, estou há 53 anos na área, né? Adoro o que eu faço, estou aprendendo com esses jovens professores, o professor Mário, que é um especialista em musculação, que gentilmente me mandou o livro, que eu já li 2 vezes, estou aprendendo, agregando valores no meu conhecimento. Olha, gente, sempre é importante. Isso, traz o livro lá para mostrar para a turma, que depois no final a gente mostra de novo. Muito bem. Então, pessoal, né? Tá aqui, ó, como o professor Mauro Ghiseline falou, eu sou autor desse livro, que é completo de musculação, uma abordagem prática e científica, tá? Um livro de quase 300 páginas, diferente de todos os livros de musculação que você já viu, tá? Porque além, tá, de tudo, tá, tem QR Codes, é o único livro de musculação que tem QR Codes como esse, tá? Que você pode aproximar o celular, colocar e assistir as videoaulas que vem aqui dentro, tá bom?
Que bom, pessoal. Então, o nosso bate-papo, conversando com o professor Mário, ele falou assim, professor, eu gostaria de fazer algumas perguntas, algumas dúvidas com relação à avaliação. Eu digo, né, eu não sou especialista em musculação, eu sou um consumidor, um aprendiz. A minha pegada é essa, integração do corpo, como trabalhar a energia, a minha pegada é exercício, aptidão física, saúde e bem-estar, né, que essa é a minha área de atuação. Então, eu aprendo muito, e eu, sabe, professor Mário, um detalhe, a primeira vez que eu entrei numa sala de musculação foi em 1970, né, lá no Paulistano. 1970? Lá no Paulistano? No Paulistano, né? Então, tinha um professor lá chamado Bruno Barabani, né, que era o professor, ele tinha uma fábrica, ele fazia halteres e tal, e eu era estudante de educação física, jogador e técnico de basquete. Foi aí, professor, que eu comecei a ver a tal da musculação. Não chamava sala de halterofilismo. E o professor Bruno era um halterofilista. Ele era recordista sul-americano, era um cara alto, grandão, forte pra caramba. E ele tinha uma fábrica, ele fazia anilhas. E foi ali que eu tive o acesso às primeiras informações sobre a musculação. De para lá para cá, eu fui ligado à ginástica. E quando eu fui sair da USP como professor, fui para a academia, para mim, sabe, professor, foi uma surpresa, porque de repente tinha um cantinho lá que era de musculação, era um aglomerado. E as salas grandes de ginástica, né? E aí eu comecei a aprender, foi ali que os meus primeiros aprendizados foram com os professores de musculação, né? O professor Wilson, né? Aquele que me dava as dicas. Eu que era da ginástica, da educação física infantil, aquilo era para mim um admirável mundo novo, né? Aqueles ferros, aquelas coisas, fazendo careta, nossa, cada amigo doido, né? Professor, apesar de ser muito popular, né, a musculação, hoje em dia ainda eu vejo muita gente fazendo exercício errado, viu, na academia. E grande parte, a propósito, né, desses erros de execução acontecem por inúmeros encurtamentos, limitações articulares e etc, né? Eu gostaria de aproveitar antes de prescrever treinamento, professor. Entendeu? E aí o que acontece, né? A gente acaba tentando consertar o cara na musculação na marra. Só que tentando consertar o cara na marra, é como se você estivesse pegando o martelo, entendeu? Para colocar parafuso, né? Você pega o martelo e bate no parafuso. É lógico que nunca vai dar certo, né? Ou ele vai ter muito mais dificuldade para conseguir se encontrar, né? Existe um exercício que, a propósito, eu já vi que o senhor usa bastante, que é o agachamento overhead, né? O agachamento overhead, a gente consegue ver muitas limitações articulares, não é, professor? Como, por exemplo, a limitação do ângulo do tornozelo, tá? Ou, por exemplo, a flexibilidade dos peitorais, entre outras coisas. Não é isso, professor? Você poderia falar um pouquinho a respeito? Claro. Então, eu vou mostrar para a turma, né? Tudo isso que o professor Mário está comentando, a gente estudou, pesquisou exaustivamente para chegar nesse modelo. Eu avaliei mais de 4.000 pessoas. Filmei mais de 4.000 pessoas. O agachamento que você citou, professor, o teste, tem 5 ou 6 estudiosos. Tem um cachorrinho latindo aí? É o meu, tá aqui, é o vizinho. É o vizinho. Deixa eu tentar fechar a janela aqui. Tá atrapalhando aí? Ele está querendo assistir a nossa live. Pronto. Eu acho que agora reduza, vai reduzir um pouquinho. Então, professor, eu fiz um levantamento na literatura, eu li mais de 80 artigos científicos e pelo menos uns 20 livros. Entre eles, um livro que eu vi como referência, que é o Functional Testing Human Performance. E aí eu fui estudar e fui analisar a proposta do Brad Schoenfeld, a proposta do FMS, do National Academy of Sports Medicine, e todos eles apresentavam o teste overhead. Alguns com o braço elevado, alguns com o braço à frente, alguns sem nada em cima, alguns... E eu peguei tudo isso, então eu fui pesquisar. Então eu vou mostrar para você, né, para a turma ver aí, né, que tudo que a gente está falando aqui tem função de pesquisa. Então, o que a gente viu? Dá uma olhadinha nesse indivíduo. Esse é um indivíduo muito comum que estão nas academias. Olha lá. Olha o joelho dele onde foi lá na frente, em função do que ele tirou o calcanhar do chão. Esse aluno tem o que a gente chama de ombro congelado. Olha o bastão onde está sendo projetado, na linha vermelha. A gente lê lá na linha vermelha, né? Olha a projeção. E o que a gente viu, professor?
os principais déficits de movimento, deixa eu só ajeitar aqui também, assim, dessa turma que a gente avaliou. Por exemplo, elevação do calcanhar, tá vendo? Olha lá, 44% das mulheres de um N de quase 300, né, tiraram o calcanhar do chão. Os homens, 50, ou seja, apresentou um encurtamento severo de sólido. Quadril, coxa não paralela ao solo. Por que que a gente colocou coxa não paralela ao solo? Porque a altura da cadeira do vaso sanitário, a sua coxa precisa ficar paralela ao solo. E não é 90 graus, são 62 graus. Então, um ângulo bom, né? Um ângulo bom é o indivíduo ter lá 62 graus na flexão de joelhos. Tá? E a gente viu lá que esse calcanhar dele fora do solo, a elevação do calcanhar, né? É pouca mobilidade decorrente do sólio. Professor, tá? Posso interromper um minutinho? Por favor. Você consegue mostrar qual seria a execução correta do agachamento overhead? Sim. Da descrição? Isso, e mostrar primeiro o que seria o correto, para a gente depois olhar e fazer análise daquele incorreto. Olha aí. Tá vendo? Essa é uma garota que executa muito bem. Tá vendo esses pontinhos brancos? Eu fiz uma avaliação cinemática dela. Tá vendo? Ela faz o agachamento profundo. Agora, veja essa daqui, que é uma pessoa jovem, tá? Professora de educação física, e veja lá. Pois é. Ó, ela ainda não tem tanto, assim, tanto encurtamento do sólio, né? Mas em contrapartida, o cachorro não para aqui, eu tenho que fechar de novo. Enfim, ela não tem pouca mobilidade de tornozelo, mas o rapaz é assustador, né? O senhor pode voltar agora na imagem do rapaz, por gentileza? Eu gostaria de comentários ali. Então, vejam lá. Volta na imagem do rapaz. Então, vamos voltar lá. Aquele que está com o tornozelo fora do chão. Isso. Aí, ó. Legal. Aproxima mais um pouco pro rapaz. Beleza. Então, o que acontece? Ó, tá vendo o tornozelo fora do chão? Quando a gente tem encurtamento assim de sólido, professor, né, o que acaba acontecendo? A pessoa ela não consegue projetar o joelho para frente na musculação na hora de fazer o agachamento livre. Tá? Como ela não consegue projetar o joelho para frente, tá? Ela acaba jogando para trás do quadril. Isso promove um braço de alavanca muito grande para as costas, né? Acaba não distribuindo o peso entre a articulação aqui do quadril e a articulação do joelho. Então, a pessoa que tem encurtamento do sólio desse jeito, por exemplo, acaba sobrecarregando muito os eretores da coluna, como o longuíssimo, o quadrado lombar, e a pessoa sai com dor nas costas, né? E aí o importante, né, é a gente trabalhar essa flexibilidade do tornozelo para conseguir prevenir movimentos indesejáveis como esse, que por sua vez podem levar a pessoa a ter dor nas costas, entre outras coisas, né, professor? Exato, né, Mário? E você vê que o grande problema, né, Mário, que a gente fala hoje, eu vou voltar aqui enquanto eu acho o outro, sabe o que acontece? E o grande problema hoje que a gente vê, esse pessoal da musculação, o problema não está mais no joelho, dor no joelho, dor na coluna. Tá? Então, e aí você tem uma outra correlação, né, que eu vou mostrar essa garota aqui, né, que vocês viram, a mobilidade dela não é ruim do tornozelo, tá? Dessa aqui, vamos colocar ela aqui, tá? Agora, ela tem, por isso que na nossa avaliação, a gente faz outros testes para poder fazer um diagnóstico mais preciso. Porque como o agachamento é um movimento em cadeia, eu posso ter encurtamento de psoas, reto femoral e pouca estabilidade do core. Tá? Posso falar mais um pouquinho? Por favor. Antes do senhor dar continuidade, né? Professor, muita gente, quando vê uma pessoa sem mobilidade do tornozelo, né, fala assim, olha, então o esquema é ganhar mobilidade do tornozelo, então vamos alongar, né, aqui o tríceps rural, vamos alongar o gastrocnêmio, vamos alongar com o joelho estendido, né, professor? E, na verdade, isso não resolve o problema, né? Não, para a gente conseguir alongar o sólio, que na verdade é o problema, naquele caso ali, a gente tem que alongar sempre com o joelho flexionado, tá? Tem que fazer alongamento com o joelho flexionado, senão a gente não consegue trabalhar o sólio. Por quê?
Tá? O sólio, ele tem origem na tíbia e inserção no calcâneo. Né? Então, o que acontece? Quando a gente alonga com o joelho estendido, tá? O gastrocnêmio, que é um músculo biarticular, que começa no fêmur e termina lá embaixo no calcâneo, tá? É ele que, na verdade, é mais alongado, tá bom? Quando você for fazer alongamento de sólio, para resolver aquele problema lá de encurtamento, o joelho tem que estar sempre flexionado, tá bom? Isso é uma dica importantíssima que a gente vê às vezes, né, professor? Que aí o pessoal treinando panturrilha naquela cadeira com o joelho flexionado, né? Sim, ó. O Ayrton, né, ele está falando aqui, ó, nem sempre o encurtamento é o resultado da falta de alongamento. E ele tem razão, né? Então a gente vai lembrar também, tá, que o alongamento é um método pelo qual a gente vai tentar, pelo menos, ganhar mais amplitude articular, mais mobilidade articular. Mas nem sempre é possível. Por que isso nem sempre é possível? Tá? Porque dentro da flexibilidade, nós temos elasticidade muscular, tá? E mobilidade articular. Qual que é a diferença das duas coisas? Vamos lá. Elasticidade muscular diz respeito à elasticidade do músculo, tá? E isso é absolutamente treinável por intermédio, tá, das técnicas de alongamento, tá bom? Agora, a mobilidade articular, ela está atrelada à estrutura física da articulação, como ossos, ligamentos, cartilagem, entre outros. Então, o que acontece, tá? Algumas pessoas, infelizmente, né, elas têm uma articulação mais dura, mais parruda e menos maleável. Então, nenhum alongamento consegue ajudar tanto assim. Algumas pessoas, né, têm mais encurtamento do que outras, mas não pela falta de elasticidade muscular, mas sim pela própria estrutura física da própria articulação. Mas, obviamente, tá, mesmo para essas pessoas, nós devemos treinar ao máximo a flexibilidade a fim de conseguir reduzir problemas como esse que a gente está falando agora, tá? Que é o da articulação do tornozelo, tá bom? Desculpa te interromper, professor. Vamos lá. Não, eu acho que é importante, você colocou, né, Mário? Eu acho que é importante a gente entender conceitos assim dentro da fisiologia do treinamento são muito definir capacidade biomotor é algo meio complicado, né? Então, por exemplo, mobilidade, elasticidade, flexibilidade, né? Na verdade, tem um autor chamado Gary Gray que ele usa o termo mobstability, quer dizer, a mobilidade com a elasticidade. Você tem os tecidos moles, como você muito bem colocou, tem a estrutura e tem fatores genéticos que a gente não pode se esquecer. Né, o colágeno, a elastina, como é que é a estrutura tendinosa, como é que é a estrutura facial. Então, tem gente que estruturalmente tem essa limitação e tem gente que nunca treinou e a perna veio lá na orelha. Né? Então, esse é um aspecto muito interessante. E é interessante que a flexibilidade, barra mobilidade, barra estabilidade, esse conjunto de capacidades é o menos estudado. Tem milhares de pesquisas científicas sobre força, milhares sobre resistência, pouquíssimas sobre, porque é complicado. Ó. O cara se meter a estudar flexibilidade, mobilidade, é punk, né? Por isso que nós temos muito poucos estudos nessa área. Então, Maria, a gente seguindo em frente, a gente desenvolveu, então, uma ficha, a gente recomenda que o aluno seja filmado, e aí no plano frontal e no plano sagital. E aí, para eu ter um bom agachamento, eu preciso não apresentar nenhum desses déficits de movimento. Se o aluno não apresenta nenhum, o braço não cai para frente, a flexão excessiva, o tronco, olha lá, rotação externa do pé, inversão, eversão, elevação do calcanhar, o vago dinâmico. Então, nós fizemos um checklist, isso não tinha na literatura, isso é o nosso, isso é um trabalho nosso. Baseado em 4.000 avaliações. Então, nós fizemos um checklist, onde você filma e aí você vai ter uma intervenção local, nunca perdendo a visão global do aluno. Então, o agachamento, eu diria assim, sabe, professor, baseado nas minhas experiências, eu não sou professor de musculação, tá? Eu sou um praticante, mas eu faço a avaliação para preparar os alunos para o treinamento de força hipertrófica, eu diria assim, com muita segurança, com muita certeza, baseado em evidências científicas, que 80% das pessoas que entram na academia não deveriam fazer o agachamento. Eu vou mostrar agora, professor, que acho que vai ajudar bastante,
dois indivíduos, e aí você pode fazer análise para a turma, por gentileza. Eu vou mostrar um jovem de 32 anos, tá? Que eu avaliei, ele é do interior, e ele me disse que ele estava treinando funcional depois no CrossFit. Aí eu perguntei, você foi avaliar? Ele falou assim, não. E aí ele me ligou, veio do interior, e eu avaliei esse menino. Eu vou mostrar para vocês, então, para o professor Mário fazer uma análise sobre se esse indivíduo pode... Nossa. O maior problema dele ali é a articulação do ombro, né? Pelo que eu posso ver. Ele pode até ter uma limitação no tornozelo, mas o problema maior mesmo está na articulação do ombro, né? Então, perceba que nesse agachamento overhead seria interessante, mais interessante, né? Que a barra, né, que ele está segurando ali, tivesse alinhada, né? Aqui acima da cabeça dele, né? Quando ele faz o agachamento, próximo da linha, né, entre o joelho e o quadril. Percebam que ele joga para frente, tá vendo? Ó, ali a barra, tá? Então, por que ele joga para frente, tá? Muito provavelmente porque ele tem encurtamento de peitorais, ó. Tem encurtamento de peitorais, ele não consegue manter a barra aqui em cima, né? Professor Mauro, isso é um problema enorme, né? Para qualquer pessoa, né? Mas para quem quer resultados, especialmente na musculação, isso pode interferir de forma importante, né? Existe, professor, o que a gente chama de insuficiência passiva, tá? Que é quando o encurtamento do antagonista atrapalha a execução do agonista, tá? Sim. Esse tipo de relação acontece, por exemplo, na cadeira extensora, tá? Quando você está fazendo cadeira extensora, quem tem encurtamento de isquios surais, que é a parte de trás da coxa, por exemplo, né, o indivíduo ele não consegue estender o joelho, tá? Porque o quadril está flexionado, e aí quando ele estende o joelho, ele alonga os isquios surais, mas se ele tiver encurtamento, ele não consegue alongar o joelho. Então, o que acontece? Ó, existe um exercício que a gente chama de crucifixo inverso, tá? É isso aqui, ó. Crucifixo inverso. O crucifixo inverso, tá? A gente usa principalmente para treinar deltoide posterior, tá? E adutores de escápula, costas. Só que é o seguinte, alguns indivíduos não conseguem fazer este exercício com êxito por causa do encurtamento do peitoral, sabe? O encurtamento do peitoral impede que ele faça um movimento amplo, tá? E consiga treinar esse músculo de forma efetiva, tá bom? Isso quando a gente diz respeito, tá, ao exercício de musculação propriamente dito. Mas existem outras coisas, né, que podem influenciar. Como, por exemplo, tá, o peitoral maior, ele tem aqui origem no externo e tem inserção aqui no úmero, certo? Então, o indivíduo que tem encurtamento de peitorais, ó, ele tem uma maior tendência, tá, a ter uma protusão de ombros, ter hipercifose, ter uma postura inadequada. Então a gente pode ligar esse encurtamento de peitorais, tá, não só, né, a uma má execução e baixa performance na musculação, mas a gente tem que pensar na saúde do indivíduo também, na postura dele. Então, né, professor? Então, veja que essa é a minha preocupação, porque esse indivíduo, depois eu vou voltar aqui, esse indivíduo estava no interior, fazendo treinamento numa academia e fazendo passada com o braço overhead. A gente sempre, para fechar o diagnóstico, a gente tem 10 testes, porque é uma coisa que nós descobrimos, viu, professor, é muito interessante. E no caso desse moço, por exemplo, muitas vezes você tem um problema de controle neuromotor. Quando você faz o teste isolado, ele passa, por exemplo, o peitoral dele não está encurtado. Vou te mostrar depois no final, eu tenho ele. O peitoral menor dele tem uma pequena protusão no peitoral menor do braço direito, que ele tem uma assimetria. Por isso que a gente faz uma avaliação completa. Então, para fechar o diagnóstico, eu faço a avaliação, depois eu faço os outros testes, porque é muito interessante, isso a gente descobriu. Tem indivíduos que, na integração de capacidades biomotores de grupos musculares, ele fracassa. E a gente fala, opa, ele jogou o tronco para frente. Encurtamento de ilipsose reto. Ele não tem. Enfraquecimento do abdominal, ele não tem estabilidade. Não. Ele não tem controle neuromotor. Por isso que o agachamento é um exercício extremamente importante, porque ele requer a integração, como você muito bem colocou, a insuficiência passiva, o problema disco-tibial. No agachamento,
o isquiotibial não interfere, vai interferir no stiff. Tá? Então, eu tenho pessoas que ele faz agachamento profundo, bota o rabo lá embaixo, o rabicó lá embaixo, e o stiff dele é super limitado. Então, o isquiotibial não interferiu no agachamento profundo e interfere no stiff. Então, por isso que a gente sempre, para fechar o diagnóstico, a gente faz a avaliação toda. Tá? Porque a gente tem isso. Isso eu aprendi. Né? O controle neuromotor dá uma rasteira na gente. Aquela menina que você viu que cai o tronco para frente, eu tenho o teste, o grande problema dela, sabe qual é? O core. No teste de Mackenzie, do teste de Kendall, ela perdeu o controle da lombar em 80 graus. Ela não ativa os estabilizadores. Então o tronco dela cai para frente, porque os músculos estabilizadores, então o eretor da coluna não é ativado, então o tronco dela cai para frente. É falta de coordenação motora, então, né? Isso, é que a gente chama, a tal que o pessoal da musculação chama de coordenação intermuscular, que eu resumo numa capacidade maior, que é o controle neuromotor. Professor, e o que você acha de colocar carga em alguém que não tem controle neuromotor? Deus me livre, é um crime. Professor, sabe o que acontece? O que eu tenho visto é a minha crítica de uma modalidade que eu aprendi a gostar, estou estudando bodybuilders, eu tenho avaliação de bodybuilders, inclusive. Eu vou mostrar o agachamento de um bodybuilder. Falei, moço, eu falei assim, ele não pode agachar. E ele tem umas pernas enormes. Como é que ele vai treinar a perna? Leg press. Se ele agachar, ele arrebenta a coluna. Ele já tem a coluna estragada. E ele não tem amplitude de movimento. Como é que ele fica com aquelas coxas daquele tamanho? Não é agachando. Então, a musculação é fantástica, porque ela tem muitas opções para o mesmo grupo muscular. Então, o pessoal precisa... A minha sugestão, para com essa mania que todo mundo tem que agachar com carga. Tem que agachar? Tem. Senta e levanta no banco supino. Concordo plenamente. Posso interromper um minutinho? Por favor. Então, interrompendo o senhor um pouquinho, o pessoal sempre fala para mim assim, professor, por que quem está começando agora, quem é iniciante na musculação, por que a gente geralmente usa a série de resistência? Série de 15 movimentos, 20 movimentos. Se a pessoa quer hipertrofia, por que ela não começa logo com hipertrofia, tá? Então, isso corrobora, tá? Isso corrobora com aquilo que você está falando. Porque é o seguinte, tá? Zona hipertrófica de movimentos, na musculação, a gente trabalha mais ou menos entre 8 e 12 movimentos, tá, professor? 8 movimentos, tá? Para a maior parte da pessoa, tá? Para a maior parte das pessoas, 8 movimentos é mais ou menos 85%, tá? De um RM, 85%. Ou seja, é pesado, entendeu? Perfeito. Quem está começando agora não pode tem que fazer resistência, 20 movimentos, por exemplo, tá? Por que tem que fazer 20 movimentos, tá? Não é o fato, na verdade, de fazer movimentos que vai deixar a pessoa segura, mais movimentos. O fato é que você exigindo que a pessoa faça mais movimentos, você impede que ela coloque muita carga, entendeu? Então, se a pessoa está aprendendo ainda, né, está numa fase cognitiva, ainda de controle neuromuscular, não coloque em peso em quem está começando agora. Quem está começando agora deve começar com pouca carga, tá? O indivíduo nunca treinou musculação na vida, está começando hoje, vamos fazer aí 2 ou 3 séries de... 3 séries não, 2 séries de 20, tá bom. É o suficiente, porque primeiro, né, professor, ele tem que aprender a fazer o movimento, para depois colocar a carga, né? Como o senhor mesmo falou, existe a probabilidade de inúmeros problemas, dentre eles acidentes agudos, né? O indivíduo está fazendo agachamento, não tem controle, cai no chão com a barra, dentre outras coisas, né? O problema... Aí sabe que alguns professores me falam, até, professor? O cara não tem coordenação motora para fazer agachamento livre. Sabe o que eu vou fazer? Então eu vou colocar ele no Smith. Meu amigo, né? Você está tentando fazer o indivíduo agachar a qualquer custo com carga. Tem que ensinar ele a agachar primeiro, como você mesmo falou, professor, né? Então, olha só, né? Sentar no banco e levantar do banco não seria um exercício de resistência? Para quem está começando agora é mais do que o suficiente, não é? Perfeito. E, professor, você sabe de uma coisa? Eu avaliando pessoas destreinadas, eu fiz um teste muito simples de resistência. Senta e levanta no banco supino com o braço cruzado e vá até a falha. Tem pessoas que com 15 repetições não conseguem seguir em frente. Entra em fadiga. Então, isso é um detalhe muito interessante para ser analisado.
O peso do próprio corpo, para um aluno iniciante, já é uma carga tensional muito grande. Então, o aluno chegou em 15 e falou assim, e agora, estou cansado. Então, 15 significa o quê? É aquela continha que a musculação faz. 15 significa quanto? 70% da capacidade máxima. Ele fez 15, então o peso do corpo dele significa 70% da força de resistência dinâmica de membros inferiores. E uma outra coisa que o professor colocou que é muito importante é assim, nós recomendamos os chamados exercícios corretivos. Eu gosto de multi-educativo. Então, por exemplo, para aquele aluno, como é que eu vou ajudá-lo a agachar? Eu posso ajudá-lo fazendo a correção global, ele lá no pulley alto, segurando no cabo lá em cima. O pulley alto põe uma carga que ajude ele a manter a coluna e ele faz o agachamento com auxílio, mantendo a estabilidade. Eu coloco no YouTube vários exercícios dessa natureza. Vai ajudar muito. E segundo, aí eu faço intervenção local. É sólio, como o professor disse, dorsiflexão, não é alongar o gastrocnêmio, alongar o sólio. Core, eu faço a intervenção de ativação do core. Então, eu posso corrigir o agachamento de forma global e de forma local, sem, contudo, colocá-lo no rack machine para colocar carga. E o ponto mais importante que acho que o professor colocou, que é fantástico, essa é a minha teoria, não colocar carga adicional num movimento que o aluno não consiga realizá-lo com o peso do próprio corpo. Essa é uma regra básica para mim. Já pensou? Se o indivíduo não consegue agachar com o peso do próprio corpo ou fazer algum outro exercício com o peso do próprio corpo, você vai adicionar carga nesse indivíduo? Primeiro ele tem que conseguir fazer um movimento limpo, na verdade, para depois a gente começar a colocar carga propriamente dito, né? As pessoas estão comentando aqui na nossa live, né, estão concordando conosco de que primeiro a técnica, né? A técnica é mais importante, né? Isso vem primeiro, né? Então, por exemplo, né, pediram até para eu comentar aqui a respeito. Professor, quando existe aquele agachamento profundo e a pessoa faz a retificação da coluna, né? Sabe quando a pessoa desce demais e perde a curvatura da lombar? Então, aquilo é péssimo, né? Por que aquilo ali é péssimo, né? Tendo a coluna vertebral aqui, né? Então, nós temos as vértebras. Quando você faz o agachamento profundo e perde a curvatura da lombar, a gente tem isso aqui, ó, tá? Esse movimento aqui a gente chama em biomecânica de arqueamento, tudo bem? Arqueamento é onde a gente tem tensão de um lado e compressão do outro, tá? Essa força de arqueamento é uma das piores forças que tem, tá, para o disco intravertebral, tá? Que apesar de forte, você fazendo isso repetidamente, várias vezes, você pode acabar machucando esse disco intravertebral. E tem mais uma outra coisa que eu descobri esses dias, tá? Olha que interessante. Um dos principais músculos, tá, que fazem a lombar, né, segurar, se você segurar a lombar, deixar a lombar ereta, é o longuíssimo, tudo bem? Então, o que acontece? Existe o que a gente chama em biomecânica de insuficiência passiva, tá? Então, vamos imaginar, por exemplo, nós temos os sarcômeros aqui, né, alinhados, os filamentos de miosina e actina alinhados, professor. Quando a gente faz alongamento exacerbado antes da musculação, por exemplo, ó, a gente tem um afastamento dos filamentos de miosina e actina. E aí a gente não tem conexão entre essas estruturas e a gente perde força, tudo bem? Então, o que acontece? Ó, quando você está de pé, a sua lombar está assim, ó, professor Mauro. E aí, o que acontece? Quando você começa a fazer isso aqui, ó, você começa a alongar o longuíssimo, tá vendo? Então, quando você retifica a coluna, você alonga o músculo longuíssimo a ponto dele esticar demais, alongar demais e não conseguir sustentar mais a coluna vertebral. Então, o que acontece, né? Quando ele alonga demais, você perde a curvatura da lombar, né? Você tem, então, o que a gente chama de força de cisalhamento da coluna lombar. E aí, os discos intervertebrais sofrem muito, né? Nós chamamos esse alongamento exacerbado, que dificulta a contração muscular, inclusive de insuficiência passiva também, tá bom? E o grande problema, né, como o longuíssimo na porção lombar não tem força de sustentação porque ele está alongado, ele precisa de ajuda, né? Então, a coluna, os músculos intrínsecos da coluna aguentam só 10 quilos. O interespinal, então ele precisa da ajuda do longuíssimo, do multífido. E eu vejo, sabe, o problema é que quando essa pessoa faz esse afastamento, né,
ele volta rápido, então não dá tempo de ter uma acomodação do disco, aí é o momento que aparece a hérnia. Né? Então, quer dizer, o núcleo pulposo ele acaba sendo exposto e volta rapidamente no exercício de potência na volta. Se ele voltasse devagarinho, daria tempo para o longuíssimo se reorganizar, pedir ajuda dos estabilizadores. Né? Então, esse é um problema fantástico. Por isso que agachamento profundo é para muito poucos. Né? Eu vou mostrar agora um agachamento... Só um minutinho. Tem alguém perguntando aqui se tem algum livro que tem esses protocolos. O senhor conhece? Qual protocolo? Esses protocolos que a gente está falando. É o meu livro de avaliação multifuncional. Eu escrevi um livro, está em e-book, não tive dinheiro ainda para transformar em papel, mas a minha avaliação está toda detalhada, inclusive com 52 exercícios educativos. Eu vou mostrar para o pessoal. Uma outra coisa, enquanto o senhor está procurando aí, o Osmar, já tá na né? tela. O Osmar está perguntando de novo aqui, ó, tá? O Osmar está perguntando agachamento no TRX, né? Ou na bola, se é interessante. Osmar, no meu ponto de vista, tá? No TRX, por exemplo, né? Eu não estou conseguindo imaginar esse agachamento no TRX. Você conhece, professor? Não, o que o pessoal faz, sabe, Mário, é assim, segura, né? Segura no TRX, segura em cima para te dar apoio, né? E depois você vai agachando com auxílio do TRX. O agachamento com a bola na parede, Mário, é assim. Eu vejo ele como um educativo, não como treinamento. Porque que acontece? O que a gente descobriu na nossa avaliação? Muitos alunos têm pouca ativação dos eretores da coluna. Então, às vezes treina muito abdominal, então quando ele agacha, um dos problemas pode ser a falta de ativação dos eretores da coluna, que precisam ficar numa contração isométrica, enquanto você tem a fase concêntrica e excêntrica dos membros inferiores. Quando acontece isso, eu preciso despertar. A gente tem uma técnica que a gente usa de reação neuromuscular. Eu provoco o erro daquele grupo muscular para eu despertar o sistema nervoso. Então, a gente chama de reação neuromuscular. Eu provoco o erro. Tá? Então, eu provocando o erro, eu faço com que o sistema nervoso entenda que precisa coativar aquele músculo pouco ativado. Então, quando me perguntam sobre o agachamento na bola, na parede, primeiro ponto é colocar o pé numa situação que ocorra a dorsiflexão. Porque às vezes a pessoa coloca o pé muito à frente e o cara desce reto. Bobagem. Segundo ponto, a bola na parede não é para aumentar força nem de resistência. É um exercício multifuncional educativo de reação neuromuscular. Ela está me ajudando a agachar, que eu estou apoiado, e por outro lado, eu tenho que empurrar a bola com os eretores da coluna. Então, é uma forma de você despertar a ativação dos eretores da coluna, uma coativação. Não é para fazer muitas repetições. Os exercícios educativos são 8 repetições, 10 no máximo. E feito aonde? No aquecimento, no início do treino. Então, essa turma que fica agachando com a bola na parede para aumentar a força, isso para mim é uma bobagem muito grande. O objetivo, não o exercício. O exercício é excelente se for muito bem aplicado. Então, é o exercício, eu estou ajudando o aluno a agachar, mas estou provocando o quê? Que ele empurre a bola. E a carga é poucas repetições, porque é um exercício de coordenação. Então não é 3 de 15. Aí eu vejo, às vezes, a pessoa, aí vem a crítica, mas a força no joelho, a força de cisalhamento, o torque. Isso para mim é uma bobagem muito grande, porque não é o objetivo agachar com a bola na parede para aumentar a força de pernas. Não. É para corrigir o agachamento. Trabalhar a coordenação motora, dentre outras coisas. Vamos ver. Agora, olha, para o pessoal imaginar, esse é um aluno de 72 anos, né? E vamos ver o agachamento dele. Para e vai. Nossa, melhor do que o do rapaz, né? Muito melhor. Professor, só para eu ter referência aqui, a barra, seria interessante que a barra tivesse pelo menos na linha do joelho ou não? Então, essa é a referência? Então, veja, a referência que a gente usa, né, Mário, deixa eu ver aqui um pouquinho. Então, o que acontece? O protocolo é assim, o aluno em afastamento, o protocolo que a gente usou é o protocolo do Brad Sheffield para avaliação do agachamento.
Só que o Brad, ele não coloca a ficha checklist. Eu aproveitei, eu ajustei, eu fiz uma adaptação da proposta do teste de agachamento ao overhead proposto. É um protocolo do Brad Schoenfeld. Primeiro, a barra você coloca em cima da cabeça, e aí você estende os cotovelos. Quando a barra está em cima da cabeça, você você normatiza no ângulo de 90 graus, ok? Aqui segura, aqui, a barra e aí você estende. Então, não pode estar aqui nem aqui. Então, protocolo, 90 graus, articulação Isso, perfeito, perfeito. Coloca a barra em cima da cabeça. Isso, perfeito, manteve. Essa é a posição da barra. Essa é a largura. Isso, a largura. A posição normatizada para o teste, que não é treino, é um teste, é na largura dos ombros. Nós normatizamos de acordo. Então, o que a gente faz? A gente mede a largura dos ombros, né? Coloca no chão e o afastamento dos pés é na largura dos ombros, baseado na largura do seu ombro. Então, cada aluno vai ter a sua largura. Ah, mas professor, pode ser na largura do quadril? O Brad Schoenfeld, na pesquisa dele, ele recomenda que pro teste tem uma rotação externa do quadril em 10 graus. Seria o famoso 10 para as 2. E aí você posicionou o aluno. E aí você vai pedir para o aluno fazer 3 vezes, você filma no plano frontal, e você faz depois mais 3 vezes no plano sagital. Na literatura, quando eu pesquisei, tem gente que fala em 3, tem gente que fala em 10, tem gente que fala em 8. Eu cheguei a uma conclusão, porque se você tem um aluno destreinado, 6 agachamentos, 10 já pode ter um comprometimento de fadiga e comprometer a qualidade do movimento. Então, eu padronizei em 6, baseado em 4.000 testes que eu apliquei e baseado na literatura. Então, o que a gente espera? Que um bom agachamento, a barra esteja projetada numa linha no médio pé. Esse é o agachamento correto. Entendi. Esse é o agachamento tem que estar no médio pé. No overhead. Isso. Isso é o padrão de agachamento. Agora, o que a gente vê, né? A barra cai para frente. Aí tem uma pegadinha muito interessante, viu? Você colocou muito bem o encurtamento de peitoral. Muita gente, a maioria que nós avaliamos, tem encurtamento de peitoral menor. Peitoral maior, nem 5% de 4.000 pessoas apresentaram encurtamento do peitoral maior, a porção clavicular. Onde é que está o encurtamento? Porção external. Caramba, hein? Esse é o problema. Como é que a gente avalia esse encurtamento do peitoral, hein? É muito simples. Eu te mostro. O peitoral menor você coloca... Eu tenho tudo filmado isso daí. O aluno deitado, na posição supinada, mão supinada, joelho flexionado. Você vê ombro protuso, você vê se ele tem protusão de ombro ou se a escápula dele está rotada anteriormente. Então, é um teste de tomas, é um teste visual. Se está encurtado ou não. Se você quiser fazer uma avaliação de pesquisa sofisticada, você pega um gonômetro e vê o ângulo que a escápula está fora. Então, você tem a protusão de ombro. Sim. Então, o que a gente não vê nas salas de musculação, né, é o pessoal alongar peitoral menor. Sim. Professor, só um minutinho, tá? Eu tenho 2 perguntas. Primeira pergunta. Essa barra, ela tem que ter um peso X ou não? Não. Cabo de vassoura, que eu não estou avaliando. Veja que são poucas repetições e a carga é o peso do próprio corpo. Tá? Então, não é professor, esse teste que o senhor está ensinando agora, esse teste neuromuscular, quem está assistindo a gente pode fazer esse teste, então, com cabo de vassoura, então. Cabo de vassoura, tubo de PVC, sabe? Legal. O referencial... Por favor. Desculpa te interromper. A pergunta da Carol aqui também é interessante, ó. Precisa avisar o aluno que a barra ela não pode ir para frente ou você não avisa que a barra pode ir para frente? Só pede para ela agachar. Como é que faz? Então, vamos lá na aplicação do teste. A aplicação do teste tem 3 formas. Uma delas, você mostra, para você explicar, eleve a barra. Você, como professor, demonstra a execução do teste. Ocorre que tem muitos colegas nossos que são horríveis. Ele é pior que o aluno. Se ele demonstrar, ele demonstra errado. Está entendendo? Então, você tem uma orientação verbal. Posiciona o aluno e fala assim, olha, mantenha a barra lá em cima, retinha, e desce o máximo que você conseguir. E não dá mais informação nenhuma. Você não
Porque eu preciso saber da consciência corporal do meu aluno. Entendi. Eu preciso saber do controle neuromotor. Nada. Se a barra caiu, aí eu vou saber por que a barra caiu. Por que a barra foi para frente? Eu posso ter a barra cair para frente porque o tronco caiu. Então o problema está na lombar. E eu tenho um segundo problema que você colocou lá atrás, a turma vai lembrar, quando eu começo a agachar, eu não tenho estabilidade de escápula. Então o meu ombro cai, a barra cai para frente. Então são duas situações, ó. A barra caiu para frente, ó. A referência é o braço na altura da orelha. Então se o braço, se aparecer a orelha, já está caindo. Você tem um referencial visual. Entendi. Professor, para quem está assistindo a gente agora, desculpa te interromper até, vou pontuar aqui então, né, algumas coisas para a pessoa que está em casa agora assistindo a gente conseguir replicar esse teste já hoje, amanhã, com cabo de vassoura, né, para começar a tentar colocar em prática. Mas antes disso, eu gostaria de pedir uma coisa para todo mundo, né? Eu acho que está na hora do print, não está na hora do print? Faz o print aí, pessoal. Vamos printar aí. Dá o print aí na tela. Isso, e marca a gente lá depois, hein? Se você gostou, se essa live está sendo legal para você, tá? Se tá bacana, se tá construindo para você, dá um print agora, tá? Nessa live e manda pra gente, tá? Marca a gente lá na Instagram depois. Beleza? Avisa para ele que esse vai ser o nosso curso. Isso. Marca lá o professor Mauro Ghiseline e o professor Mário Tsutsui, tá bom? Não aguarde não, aí. Tá? É isso aí. Deixa eu até colocar aqui, ó, né? O meu Instagram, para eles saberem como é que escreve o meu nome, que não é fácil, tá? Tá aí, ó, @Mário Tsutsui. Não esqueça de me marcar lá, tá bom? Então, professor, vamos lá. Então, esse teste do agachamento overhead. Primeira coisa, eu não preciso de uma barra muito pesada. Não. Ou um cabo de vassoura já resolve. Esse é o ponto 1. Ponto número 2, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui, então, a barra, né? Vou colocar a barra, então, né? Aí em cima da minha cabeça, tá? Partindo do princípio de 180 graus aqui, ó, de abdução de ombro, 90 graus de flexão de cotovelo. E aí eu estendo lá em cima, certo? Beleza. Vou deixar os pés paralelos, tudo bem? E mais ou menos 10 para as duas. E aí eu peço para a pessoa fazer 3 agachamentos. Aí você filma de frente, e aí você filma de lado. Porque na ficha, né, Mário? Por exemplo, quando eu avalio o aluno de frente, eu vejo o quê? O valgo dinâmico. Por exemplo. Então, ó, deixa eu só sintetizar uma coisinha aqui, porque as pessoas devem estar anotando lá em casa. Então, quando a pessoa fizer esse agachamento depois, tá? 2 coisas você vai reparar no plano sagital. O plano sagital é aquele que a pessoa está de lado, tá? Tá de lado. Olha só. Primeira coisa que você vai reparar, se a pessoa tira o calcanhar do chão, ela não deve tirar o calcanhar do chão. Se ela tirou o calcanhar do chão, provavelmente ela tem encurtamento de sólio, tá? 2, tá? Se o tronco foi levado à frente, né? Ou ela pode ter falta de coordenação, né? Neuromuscular, intramuscular, ou pode ser encurtamento de peitoral maior ou de peitoral menor. Quando a pessoa faz o agachamento no plano frontal, aqui de frente, né? Como o professor Mauro Ghiseline falou, uma das coisas que você deve reparar é se o joelho vai para dentro, tá? A situação que a gente chama de valgo dinâmico, tá? Essa pessoa principalmente deve fazer o quê? Trabalhar glúteo médio, tá? A gente tem que trabalhar glúteo médio. Aí, ó, professor Mauro Ghiseline, eu vejo muito professor na academia erroneamente tentando consertar valgo dinâmico, colocando a bola no meio das pernas da pessoa. Tá tudo errado isso aí. Tá? Quando você, por exemplo, pega uma pessoa que está fazendo um agachamento com valgo dinâmico, um leg press com valgo dinâmico, e coloca a bola no meio das pernas dela, a pessoa não vai fazer valgo dinâmico na hora ali, porque a bola está no meio das pernas. Mas na hora que você tirar a bola, já era. Ela vai voltar a fazer valgo dinâmico, tá? Por 2 motivos. Primeiro, né? Você não corrigiu o problema. E em segundo, quando você coloca a bola lá no meio das pernas dela, ela aperta a bola para dentro, ela fortalece o adutor. Na verdade, não é esse músculo, é o antagonista que a gente quer. É o glúteo médio, né? Então a pessoa acaba fazendo mais valgo dinâmico. Uma das dicas que eu dou para você, tá? Para consertar esse valgo dinâmico, é fazer agachamento, na verdade, com elástico no joelho, para que a pessoa force a abdução do quadril para fora e não para dentro. Quer acrescentar alguma coisa, professor? Falei demais, eu acho.
Não, não, não. Eu acho que é uma dica. Uma coisa que a gente descobriu, sabe, Mário, só para ajeitar aqui um pouquinho, e a gente vai aprendendo sempre, né? Uma coisa que nós descobrimos, a gente tem usado como conduta, alguém perguntou aqui, existe o valgo dinâmico decorrente da eversão. Então, o que eu tenho recomendado? Vai uma dica para a turma aí. Se possível, realizar o agachamento descalço. Porque tem pessoas que usam tênis muito grande, muito alto, muito fechado, que acaba mascarando esse movimento muito sutil, que é na inversão ou da eversão. Então, a gente tem recomendado agora, mais recentemente, a pessoa não precisa treinar descalço. Eu tenho alunos que faziam jiu-jitsu comigo, que sabe fazer, não jiu-jitsu comigo, fazia minha aula, era lutador de jiu-jitsu, eles faziam minha aula descalço. Faziam sem problema nenhum. Então, uma dica é assim, se você... Tem gente que não gosta de ficar descalço, a gente respeita, né? A gente não... Tem gente que não gosta, mas se você... Mas o teste tem que ser descalço ou pode ser de tênis? Pode ser. Eu recomendo o seguinte, o tipo de vestimento que você treina. Se você faz lutas, karatê, jiu-jitsu, não sei o quê, faz avaliação descalço. Se você faz balé, faz de sapatilha. Se você corre, faz com tênis de corrida. Agora, princípio da especificidade. Isso. Agora, por uma questão de detalhamento, a gente percebeu o seguinte. Para eu verificar a estabilidade, o centro de pressão do pé, isso eu estudei no meu doutorado. Então, você pode ter uma instabilidade médio-lateral, ou lateromedial, ou antero-posterior, que é o centro de pressão. É o COP que ocorre durante o agachamento, é o centro de pressão nos pés. Então, tem muita gente que tem o que é instabilidade dos pés. Então, ele faz a inversão, que é um déficit que a gente tem na nossa fichinha. Então, ele faz a inversão ou a eversão. Se ele tiver descalço, Mário, é mais fácil para eu ver a inversão. Mas isso já é um detalhezinho, já é uma preciosidade. Agora, nada impede que tem gente que o nego é tão torto que com tênis ele vai fazer, o valgo dinâmico dele vai ser decorrente do que da eversão do pé. Então, ele está aqui, ele faz aqui, e não é corrigir o glúteo médio. É corrigir os estabilizadores, tibial, é corrigir a parte de baixo. Então, às vezes, os estão fazendo besteira. É o que está falando aqui, ó, né? Kelly Sondias, é isso, eu acho, né? É o que ela está falando. Nem sempre é só glúteo médio, né, professor? Não. Tem outros problemas, né? Isso. Então, às vezes, você precisa ver onde é que está. Porque, às vezes, tem muita gente que o problema não está no glúteo médio. E uma crítica que eu vou fazer agora, sabe, Mário, com o uso da bandinha desordenado, é uma excelente estratégia. Agora, eu tenho visto muita gente bota bandinha na perna para ativar glúteo médio e faz avanço lateral. O nego não consegue equilibrar. Então, o seu problema não é força? O que diz o pessoal do treinamento de força? O que diz o pessoal? Quanto maior for a estabilidade, maior a produção de força. Porque o seu sistema nervoso não fica fazendo ajustes posturais. Então, a maior besteira que eu vejo hoje é o cara fazendo ajustes posturais, o sistema nervoso tentando inibir movimentos reflexos posturais em detrimento do músculo-alvo, que é glúteo médio. Então, para com isso. Fazer abdução lateral em progressão é para nego muito bom. E seguramente nego muito bom não vai ter problema de glúteo médio. Tem perda de tempo. Então, tem muita gente fazendo. Então, é preferível colocar em decúbito. E outra coisa, na minha avaliação a gente não mostra, mas a gente avalia o glúteo médio. Como é que eu avalio o glúteo médio? Decúbito lateral, perna direita em cima, estendida, de baixo flexionado, posiciona na posição vertical. Com esse dedo, você apoia no quadrado lombar. Com esse outro dedo, você apoia no glúteo médio. Os dois dedos, quadrado lombar e glúteo médio. E pede para o aluno fazer uma abdução do quadril. E aí você vai verificar que quando ele abduz, se ele perde a estabilidade ou se ele rota interiormente ou exteriormente. Então e aí você coloca a mão no tornozelo e você vê a resistência. Aí você vai poder dizer se o cara tem pouca ativação de glúteo médio. Pô, entendi. Agora você o colega pera um pouco, para com isso, meu velho. Para com isso. Você testou? Põe o cara de lado e mete a mão lá. Mete a mão lá.
e vê se o cara não tem força. Aí você tem a sua percepção. Aí você faz a pressão, fala, de 0 a 10, quanto? Olha, tem 28 segundos só, Mário. Avisa a turma aí, eu vou encerrar e voltamos. Gente, eu vou encerrar. Vai cair e a gente volta daqui a pouquinho. A gente volta. Aí, pessoal, avisa a turma aí, estamos voltando. Eu e o professor Mário vamos fazer uma live dupla hoje. Esse assunto é fantástico, né? Oi, Cris. Voltamos! Professor, você é terrível. Só você mesmo, hein? A nossa aula vai ser dupla, professor. Que maravilha, né? São 2, né? E a galera tá voltando, hein? A galera tá voltando. Tá voltando. Professor, eu vou mostrar, então, alguém tinha perguntado, eu vou mostrar com a permissão dele, é um grande amigo meu. Esse professor que vocês vão ver é um cara fantástico. Ele é professor de bodybuilders, ele prepara a garotada. Eu fui dar uma palestra, um pedacinho, no curso de bodybuilder para falar sobre a avaliação. E ele estava fazendo, então ele se colocou como lá, o menino para ajudar, tá ok? E aí ele, com a permissão dele, obviamente, né? Eu vou mostrar, Mário, o agachamento dele e o que ele me falou depois. Olha o tamanho desse rapaz, hein? Olha o tamanho da criança. Né? O nego é grande, hein? A minha coxa é o braço dele. Vamos ver. Caramba, hein, professor? Olha lá. No plano frontal, a gente já consegue ver a barra caindo na frente, né? E olha o pé dele, olha o pé dele. Olha o que eu te falei, olha o pé dele, olha o tornozelo dele. Olha o tornozelo dele, viu? Sim. Agora, olha de lado agora, professor. Ele pisa em pronação, parece, ou não? É impressão minha? Isso. Não. Sim. Olha Nossa, lá. professor. Olha lá. Olha a barra. Ali o que é, professor? É encurtamento de peitorais? Por que a barra vai para frente? Então, você vê que ele já começa, Mário, dá uma olhadinha na posição. Olha na posição em pé. Como ele treina muito peito, então o peitoral dele é encurtado. O peitoral menor, e ele faz muito supino, muito cross. Então, o que acontece, né, Mário? Esse pessoal que treina muito o crossover, né, o cross, esses movimentos cruzados, que são excelentes para você ativar o peitoral, você provoca uma protusão, uma rotação interna de ombro. É normal, é estrutural, é função. O cara vai ficar com o peito grandão. O peitoral é forte demais, né? A inserção do peitoral é no número, né? Isso, perfeito. Consegue jogar para trás o braço. Perfeito. Então, o que acontece? Quer ver? Vamos ver mais uma vez. Eu vou colocar aqui, quer ver? Ó. Tá vendo? Ele tem uma estabilidade muito grande na lombar. Olha o pé dele, tá vendo? Ó. Sim. Tá fazendo mas, professor, uma inversão. Desculpa te interromper. Focando agora na articulação do ombro. Alongamento de peitoral resolve isso aí? O que acontece, né? No caso dele, ele é um cara hipertrofiado. É muito importante as pessoas entenderem o seguinte. Você tem músculos que são encurtados e fortes, decorrente do treino, decorrente do estresse, do torque no músculo. Então você tem um músculo encurtado, é o caso dele. Você tem músculos encurtados e fracos, alteração postural do sedentário. Então você tem um indivíduo que tem um peitoral encurtado por hipertrofia, por treino. E você tem um cara que tem um encurtamento do peitoral menor, que é encurtado e fraco por atitude postural. O cara que nunca treinou e tem um ombrinho fechado. Então é muito importante, quando a gente vai treinar, analisar essas questões. Né? O quanto eu vou poder ajudar. Então, no caso de um indivíduo que já está hipertrofiado, se ele não fez um trabalho de mobilidade ao longo do treino de hipertrofia, ele vai chegar lá no top, como esse caso, ele vai chegar forte e encurtado. E você pega, por exemplo, o Sardinha, meu grande amigo, é um indivíduo extremamente flexível. Ele é flexível, é verdade. Ele faz o espacato. Agora, esse moço aí, ele não tem. Então, por isso que a gente recomenda assim, pessoal que treina musculação, a gente precisa puxar a orelha. Porque os caras querem socar a carga, trocar o pino, aumentar, e se esquece que você colocou no início de mobilidade. Ele não tem estabilidade. Se ele for fazer o afundo, ele cai de boca. Se ele fizer o afundo, em afastamento anterior-posterior.
Então, agora fica a pergunta, se eu tenho melhor estabilidade, melhor controle neuromotor, eu recruto mais fibras, eu ganho mais músculo. Isso os caras não entendem. Agora, posso dar uma dica, professor? Tá? Por favor. Então, vamos lá. Alguns estudos na literatura, né, já apontam, por exemplo, que se você fizer o alongamento antes do treinamento de força, né, para aquele grupo muscular, você tem uma perda considerável de força, uma perda considerável de resultado na musculação, tá? Então, o meu conselho é que você, no dia que você vai treinar, por exemplo, membros superiores, tá? Que você não alongue membros superiores, você alonga membro inferior. E aí, o dia que você vai treinar na musculação membro inferior, aí você alonga membro superior, ok? Essa é a minha dica. Então, como eu sou pedagogo, né, qual é a função do pedagogo? Olha, é difícil. Eu preciso estudar fisiologia, biomecânica, anatomia, aprendizagem motora para dar dicas para montar uma aula. Então é assim, Mário, o que o pessoal não entende, a grande confusão é assim. Se eu vou trabalhar peito, eu faço uma mobilidade dinâmica, alongamentos globais dinâmicos. O Michael Bolling, ele usa uma outra proposta que eu respeito, mas não é a pegada nossa. Ele usa, seu Michael Bolling, puta top, ele usa alongamento ativo estático como fase de aquecimento. Ele põe lá, conjunto com liberação miofascial. Eu não faço isso. O que eu recomendo? Que você faça um trabalho de mobilidade dinâmica. Para quê? A articulação do ombro, ela é uma articulação sinovial. Ela precisa de líquido para lubrificar. Então, 3, 4 minutos de alongamentos dinâmicos de intensidade moderada, o foco não é aumentar a flexibilidade. O foco é aumentar a temperatura local, provocar o aumento da liberação miofascial, lubrificar as articulações e evitar o estresse mecânico. Porque quando eu aqueço o músculo, eu diminuo a viscosidade intramuscular. Eu baixo. Então, o que acontece? As fibras deslizam de forma mais eficaz. Miosina actina vai produzir maior força. Porque eu baixei o quê? Eu baixei a viscosidade. Então, o nego treinar frio é uma bobagem. Se o cara é super treinado, tudo bem. Mas aí depois vai arrebentar o peitoral lá na frente, como está arrebentando um monte de gente. Então, o erro começa. Então, eu não vou fazer um alongamento para o peitoral numa percepção de esforço 10, 12, para chegar... Que isso a ciência mostra que interfere sim. Porque o alongamento é um treinamento de força. Se uma pessoa fizer, Mário, um treinamento, uma aula de alongamento, não essas bobagens, 10 segundos, não. Se fizer uma aula, se eu der uma aula de alongamento para um cara, eu quebro ele para o dia seguinte. Porque é um treinamento de destruição tecidual. Você tem processo inflamatório com alongamento de alta intensidade. Então, se você faz um alongamento dinâmico, peitoral menor, movimentos balísticos, dinâmicos, você aumenta a lubrificação articular, principalmente as articulações sinoviais. Então, isso que os caras não entendem. Então, o cara acha que é ficar lá, não, isso é bobagem, isso é errado. Então, é um falso conceito que as pessoas precisam entender o que é o aquecimento. Aquecimento é ajuste sistêmico. Isso é aquecimento. Para quê? É sistema músculo esquelético. E essa turma, Mário, que vai nem que no nosso tema aqui, essa turma que vai fazer o trabalho, começa com polichinelo e o débito cardíaco. O nego está em 60 batimentos, 70 e faz 30 segundos, vai a 140, 150. E ajuste sistêmico, e o débito cardíaco, e a elevação da frequência cardíaca. Então, eu sou um pedagogo, eu não sou fisiologista. Eu sou um pedagogo, então eu preciso analisar criticamente o processo de ensino-aprendizagem. Se você me perguntar, professor, monta um treino de hipertrofia, eu compro o livro do professor Marcos, eu não sei montar programa de hipertrofia. Não é a minha área. Professor, monte uma planilha de corrida. Não sei montar planilha de corrida. Eu sei dar um bom aquecimento, eu sei dar os exercícios educativos. Agora, eu não sei fazer um micro, macro, macro de corredor, nem quero. Então, isso a gente precisa orientar os caras, é muito oba-oba. Aí vem um artigo, não pode. É claro, se eu treinei peito hoje e eu tenho encurtamento de peitoral, como você muito bem colocou, descansa o peito. Amanhã, se eu te recuperei, é o momento de alongar para ganhos significantes de mobilidade. Então, quando o cara fala alonga, sim senhor, use o alongamento no aquecimento, mas não é isso aqui, ó.
Isso aqui não serve para nada. É mobilidade dinâmica. Você vai ter... Professor, e no seu canal do YouTube lá tem essas aulas? Para as pessoas Tem. assistirem? No canal do YouTube tem. São 500 aulas onde eu dou várias dicas a respeito Tem muita coisa, dessas sugestões, né, Mário? Porque o que eu vejo, sabe, Mário, a minha percepção, nós temos hoje excelentes profissionais de biomecânica, você é um deles, de musculação, de fisiologia, de treinamento esportivo. O problema não está aí. Você pode citar 30 artigos dizendo sobre os benefícios do agachamento. A ciência mostra isso. Aí o cara não sabe como é que ensina o cara a agachar. Então, existe hoje uma diferença muito grande, mas uma diferença assim, quilométrica entre a fisiologia, a biomecânica e a pedagogia. Nós precisamos que as pessoas peguem os conhecimentos de fisiologia, de biomecânica, de anatomia, de cinesiologia. Não adianta só eu saber que o músculo origem e inserção. Não adianta eu saber que o peitoral... Isso é base, você tem que saber que o peitoral ativa a deltoide anterior. O teu problema é que você colocou bem. Por que? Então, eu vou mostrar lá. Por que esse aluno... Olha lá. Puxa aqui. Então, ele vem aqui. Aqui. Então, quando ele posiciona, quer ver? Olha lá. Ajustou, parou. Opa, desculpe, Mário, desculpe. Observe quando ele posiciona a barra. Olha lá, ajustou? Ele já não consegue ficar ali, né? Ó, olha lá. Ó, para lá em cima. Isso, parou. Aí, ó. Deixa eu ver. Lá em cima, olha lá, ele já não consegue manter a barra em cima do médio pé, né? Não consegue. Agora, né, Mário? Encurtamento, né? Tamanho e encurtamento. Agora, por exemplo, olha o tamanho do peito dele. Ele é um cara bodybuilder. E ele prepara pessoas bodybuilder. Agora, eu posso ter um bodybuilder, eu tenho um filme de uma bodybuilder, competidora, que eu avaliei ela não tem esse déficit. Ela é perigosa de direito. Obviamente que é uma mulher e não tem o tamanho de massa muscular, mas seguramente ela fez dança antes de bodybuilder, ela fez consciência corporal, trabalhou. Então ela cresceu de forma harmônica. Não é o caso desse daí e de milhares de outros colegas nossos, né, que treinam, que querem ganhar rápido. Porque, Mário, é sua área. Pô, 8, 10 sessões de 8 semanas, os caras dizem assim, 16 semanas, já teve uma adaptação neuromotora para que eu consiga mudar o estágio. Para preparação para hipertrofiar, ele já desenvolveu força de resistência, está adaptado, está ajustado, é hora de socar a carga. Só que os negros faz tudo isso e nesse período de adaptação, de desenvolvimento de força de resistência, como você colocou, por que eu faço força de resistência com pouca carga? Controle neuromotor. Não, primeira não consegue controlar. Não consegue. Primeira fase do treino é consciência corporal, mobilidade, estabilidade, força isométrica estabilizadora, força dinâmica de baixa intensidade. Essa primeira, isso é uma periodização. Isso é uma periodização. Isso é periodização. É uma organização. Né? Agora, segunda fase, força hipertrófica. Terceira fase, potência. Os negros estão dando pliometria. Logo para quem está começando. Aí é difícil, né, professor? Professor Mauro, desculpa te interromper um minutinho. Por favor, não, por favor. Daqui a pouco, né, eu preciso já preparar minha aula para a universidade. Vamos. Né, que eu vou entrar ao vivo agora na universidade. E a gente precisa caminhar para o final. Se eu tenho mais algum recado para dar? Não, Mário, o recado é assim, né? Eu acho que foi ótimo aí, a gente até aumentou um pouquinho a nossa live, a pessoa aproveitar, né? É hora de tirar foto, né? Hora de tirar foto. Para quem não tirou foto, dá print agora, sobe na History e marca o professor Mauro e eu, hein? Vou colocar de novo aqui, então. Isso. Tá? Marca aí. A gente está caminhando para o final agora. Professor Mauro, né? Ele tem um pouco mais de tempo aí, mas infelizmente eu preciso já me preparar para a próxima aula. Né, que eu vou dar na universidade, professor. Você me desculpa, viu? Tem que não, por favor, agora. Acho que atingimos o nosso objetivo aí, né, professor? Deixa eu só dar um recado final antes do senhor falar. Pessoal, para quem quiser o meu livro, meu livro de musculação, Guia Completo de Musculação, tá bom? É só me chamar em inbox logo depois da live, tá?
O link está na bio. Se você me chamar hoje ainda e falar que assistiu a live, eu mando para você com frete grátis. Eu não vou cobrar frete para você, tá bom? Só para quem estava aqui na live. Então, se você, na hora que terminar a live, vai lá no meu perfil e fala, ó, eu quero o seu livro Guia Completo de Musculação, tá? E eu estava na live do professor Mauro Ghiseline, vou mandar sem frete para você, tá bom? Pessoal, obrigado por tudo, foi ótimo. Hoje à tarde está com vocês aqui nessa quarentena tão produtiva. Professor Mauro, com o senhor agora. Obrigado. Professor, eu agradeço muito, pessoal. Siga o professor Mário Tsutsui. Ele vai sair, ele tem um compromisso. Eu vou ficar mais 5 minutinhos respondendo eventuais perguntas da turma. Vou pedir para o João salvar a live. Eu vou colocar o endereço aqui do Telegram para o pessoal poder entrar em contato com a gente. Tá bom? Então, professor, muito agradecido. Boa aula lá. Valeu, obrigado, pessoal. Tamo junto. A gente se vê numa próxima. Até lá. Tchau, tchau. Oi, pessoal. Olha, quem quiser continuar mais um pouquinho, eu vou colocar para vocês o endereço do Telegram. Vamos agradecendo o professor Mário Tsutsui, fantástico, um estudioso da área de musculação. Tá? Eu vou colocar para vocês o endereço do Telegram. Vocês se inscrevem lá, né? Deixa eu colocar aqui, opa. É o HTTPS, vou colocar aqui 2 pontinhos. Tá ok? Agora tem as 2 barrinhas aqui, tá ok? Depois tem lá, ó, pessoal, t.me, tá? Depois tem a barrinha, aqui, deixa eu escrever, multifuncional. Para receber meu material. Ok, pessoal? Entra no grupo do Telegram, tá ok? E a gente vai... Vocês recebem todo o meu material, as dicas dos livros e tudo. Pessoal, esse assunto da avaliação é muito grande. Se vocês querem fazer mais alguma pergunta a respeito daquilo, nós temos 10 testes... Nós temos 10 testes multifuncionais, nós acabamos ficando somente com o teste de agachamento, porque é um exercício muito praticado, muito importante, as pessoas precisam sim saber agachar, principalmente por uma questão de funcionalidade. Tá? A funcionalidade se diz respeito à sua capacidade de estar ajustado ao seu mundo, ao seu ambiente, a funcionalidade para as atividades diárias. Então, o Henri, quanto tempo após isso é a perda de gordura e de caloria? Isso é muito discutido. Sempre você está gastando calorias, sabe? Aí vai depender da intensidade, do volume. Joelho valgo no agachamento. Tem que fortalecer os abdutores ou adutores. Ô, Brito, o valgo, o joelho vai para dentro. Então, esse joelho ir para dentro pode ser uma hiperativação dos adutores e, consequentemente, uma hipoativação do glúteo médio. Isso se o pé do seu aluno ficar bem plantadinho no chão. Aí você precisa olhar sempre no pé e no joelho, porque às vezes tem um aluno que tem os dois, o pé dele vai para dentro, né? Ele faz uma eversão, tá? Ele faz uma eversão, o joelho vai, e o quadril dele também está fraco, tá ok? Então, por isso que a gente precisa analisar, quando o problema é no pé, seguramente o glúteo dele também pode estar comprometido. Pode estar comprometido, tá bom? Preciso desse guia. Então, pessoal, ficou claro? Vamos lá para as perguntinhas. Eu tenho mais uns 10 minutinhos aí, tá bom? Entra no Telegram, né, no meu grupo. Nós temos já um grupo com mais de 1000 pessoas lá. Nós colocamos dicas de exercício, de treinamento, tá bom? Vocês se inscrevem lá. Ô, Ramon, testes posturais, na literatura tem o do Kendall, né? A minha avaliação, o meu livro, Ramon, é de avaliação dinâmica, tá? Não é postural. Teste postural tem aí, tem o livro do Kendall, né? Que é um livro que tem bastante avaliação, e tem outros aí, se você colocar no Google, né? A avaliação serrátil anterior, é remada, né? O trabalho de estabilizar, você tem que estabilizar e fazer o trabalho, as puxadas. O serrátil anterior, ele ajuda, né? Tá ok, Túlio? A gente tem os nossos cursos, né? O EAD online, né?
Ah, então, é isso. Tem lá de forma global, sim. Então, a isometria, a isometria ela é utilizada na fisioterapia quando a articulação está comprometida e você não tem grandes amplitudes articulares. Então, na cadeia de movimento, na amplitude, a amplitude está comprometida. Então, você precisa trabalhar da isometria. A isometria é muito boa, né? A isometria é muito boa para os músculos posturais. No caso que seria diferente. No caso contrário, uma variação seria não entendi a sua pergunta, Crisine Lapares, não ficou claro. Seguramente, nós, o agachamento com elástico aonde, Heavy? Para onde que é? Nós vamos depois fazer as promoções, sim. Olha, pessoal, a gente tem um curso a gente tem um curso de agachamento a fundo que está lá no meu Telegram, um curso super econômico. A gente está lançando um curso aí com R$ 40, 40 e pouquinho, abaixo de R$ 50, para ensinar a fazer a avaliação do avanço, do agachamento a fundo e do avanço. Então, a gente tem um curso super legal. Imobiliário de Tóquio, vamos ajudar naquele. Sim, aquele é complicado, viu, Alan? Porque ele é um cara hipertrofiado. O cara ele treina hipertrofia, né? Então, sabe, eu vou ter ganhos muito pequenos, porque o foco dele é músculo, é massa muscular e tal. Agora ele sofre um pouquinho com as dores, né? Isso, Cris, o VAR é o contrário, geralmente é uma hiperativação, né, do glúteo médio, né, dos rotatores externos, dos abdutores, né, o tensor da fáscia lata, né, tensor da fáscia lata, e também você pode ter lá a questão da pessoa que faz a eversão dos pés. Então, pode ser lá nos pés também. A eversão provoca o varodinâmico. E a hiperativação, né, do glúteo médio, né, dos rotatores e abdutores, você pode provocar isso daí, tá? É meio complicado. Alanto treinador. O que que é o Alan? Alan Torres treinador. Eu respondi, Alanto. Claro que ajudaria para aquele aluno. Para isso ele precisa fazer, viu, Alan? Até às vezes você tem essas pessoas que eles têm muitas dores, né? Então, claro que nesses casos como ele que tem encurtamento, no caso dele é mais difícil a reeducação, porque ele já tem um nível de hipertrofia extremamente grande. E o foco dele é ter essa hipertrofia. Então, agora a gente precisa pensar em pessoas comuns. Que bom que você está fazendo o curso. Matheus, entra, pode me mandar no direct. Eu vou colocar mais um. Entra lá no grupo do Telegram que vocês vão receber as nossas informações. É um swayback. Eu não sei o que é swayback, desculpe esse swayback. Às vezes tem uns termos aí que é de origem de musculação, pessoal da hipertrofia que eu adoro, mas sway, glúteo 4 apoios, Evan, para que finalidade? Para ativação de glúteo é bom, agora, obviamente, né, que se você quer um trabalho de hipertrofia, né, o 4 apoios tem as suas limitações por conta da carga tensional, né? Eu nunca vou conseguir uma carga tensional em 4 apoios, né? Mas é um bom exercício para ativar, para melhorar a consciência corporal, tá? Para aquelas pessoas que estão treinando, né? Que estão começando a treinar, que você quer que aprenda a ativar o glúteo, é uma boa alternativa. Agora, tem a turma aí que critica, né? Claro, o pessoal da musculação, da hipertrofia. Aqui, Rebrito, tá aqui, olha, tá fixado aqui, Telegram, tá o endereço, tá? Vocês clicam nesse endereço aí, tá? Qual experiência você quer saber, Vinícius? Conta alguma experiência da carreira, professor. Tem alguns nominhos aí que realmente desculpe a minha
não informação. Às vezes o pessoal usa uns nomes bonitos aí para exercício, né? Então, realmente eu não sei. Pessoal, gostaram da live? Printaram, tiraram os prints, seu professor Mário. Então, nós estamos despedindo. Olha, tem o meu endereço. Tá, tem o meu endereço aqui do Telegram. Entra no grupo, vocês vão fazer parte do grupo. Nós temos um chat muito legal, tá bom? Entra lá no grupo do Telegram, galera do Multifuncional, e vocês vão ter acesso aí. Isto, Giotto. Ferrara, N. Ferrara. Vamos imaginar o seguinte, né? Se você é um atleta de alta performance, você vai ter que fazer alguns exercícios para te dar potência. Tá? Imagine, se você faz um afundo tudo bonitinho, o Federer, o Djokovic, não vai ser muito beneficiado com esse afundo todo controladinho, que a gente desce, vai, né? Tem que fazer afundo com potência, porque o jogo precisa de potência. Tá bom? Cria, Cássio, entra lá, entra no seu celular, põe lá Telegram, vocês precisam participar do Telegram, entra lá no Telegram e entra no meu grupo, tá bom? Aí vocês vão receber o nosso material. Apesar que você projetou, você é muito, muito gentil. E no YouTube também, meu canal do YouTube é Mauro Ghiserini, meu Instagram, então coloca Mauro Ghiserini que vocês vão me achando por aí, tá bom? Pessoal, indo embora, muito grato por vocês terem acompanhado, ficado nessa live dupla, tá bom? E tamo aí, nos siga, eu e a Dona Lia, vamos mandando as nossas aulas. Entra no nosso Instagram, no nosso YouTube, Instagram Mauro Ghiserini, no YouTube Mauro Ghiserini, e no Telegram agora, que tem aí o endereço para vocês, tá bom? Boa tarde para todos, que bom que vocês gostaram, fico muito feliz com o aprendizado. Ô Kaique, grande professor de Pilates. N. Ferrari, obrigado. Daiane, Dana Lia está lá descansando com as alergias, com esse tempo. Nós, os velhinhos, precisamos ficar aqui bem, bem aí. Me segue lá no Instagram, tá bom? Obrigado, Rodrigo Gama. Obrigado a todos vocês pelo conhecimento, pela participação. E mande as dúvidas. Entre no direct, compartilha. Olha lá, vamos lá. Printa essa tela aqui, no printou, marca marca o professor Mário Tsui, tá bom? E nós estamos aí. Como diz a turma, né? Tamo junto nessa, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.